Querido Deus, que privilégio, Pai, poder estar mais essa manhã juntas. Quero agradecer, Deus, por todas as pessoas que têm entrado, Deus, nessa nossa sala, se unindo a nós em um só objetivo, dizer que o Senhor é bom, que Ele nos guarda, como diz o louvor que foi tocado. Não vamos nos manter ansiosos e perturbados por coisa alguma. Sabemos que somos filhos amados, que o Senhor cuida de nós. Mesmo na tribulação, mesmo na doença, mesmo na falta de dinheiro, o Senhor é bom, é o Senhor que está conosco. Oh Deus, obrigada, Pai. Usa o nosso pastor querido. Usa sim, Deus, que ele seja instrumento, Pai, e seta para trazer mais e mais ensinamento, como ele tem feito, Deus. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém! Obrigada, Rô! Glória a Deus, é Ele que cuida de nós. E sem demora, vem para cá, meu amado, meu querido. Sente aqui, que é muito bom ter você aqui conosco, viu? Amém. Bom dia, sala do transbordo, graça, paz a todos. Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez, podendo, de alguma forma, tentar contribuir nessa manhã aqui para as nossas vidas. Hoje eu venho falar sobre um assunto que eu comecei lá na nossa igreja e tem me chamado muita atenção, chamado distúrbio de grandeza. Esse distúrbio de grandeza, ele é tão interessante que eles nos manipulam. É algo que começou há muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden, Gênesis, capítulo 3, quando a serpente ela faz aquela proposta interessante para Eva e diz assim, se você comer desse fruto aí, você será como Deus. Eu fico imaginando o poder dessa propagação, desse desejo de nós, muitas das vezes, sermos como Deus. Quando a gente vai começando a olhar alguns textos bíblicos, nós começamos a perceber que realmente esse mal, ele começou lá atrás, ele vai se propagando ao longo da história. Eu fui pegar carona aqui numa situação em que acontece lá na vida, na família, né, de Abraão. Abrão ainda, né? E Sarai. Existe ali com eles uma promessa. A promessa ela ainda não tinha sido realizada e Sarai ela tem esse surto desse tal de distúrbio de grandeza. Distúrbio de grandeza, na verdade, é algo que nos dá esse poder de soluções segundo a nossa ótica, segundo o nosso conhecimento. Você vê que às vezes nós temos problema de relacionamento entre pessoas, porque alguém, em algum momento, desenvolve muito esse distúrbio de grandeza. Claro que a psicologia ela vai tratar disso, vai falar que dependendo do nível que a pessoa atinge, ela vai precisar de medicamentos para poder conter todo esse ímpeto. Mas esse distúrbio de grandeza, às vezes, ele te aponta soluções, queridos, que aparentemente seriam as melhores. E o pior de tudo, às vezes geram até elogios no primeiro momento. O problema é que, às vezes, eles vão causando consequências e vão deixando sequelas. Lá em Gênesis, no capítulo 16, do verso 1 ao 12, vai dizer assim: a mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E aí vocês lembram do que acontece, né? A Sarai faz a proposta para Abrão e diz assim, ó: bom, eu não tenho filhos e ali tem uma solução, aparentemente uma solução perfeita. E agora o projeto vai acontecer. Bom, toma ela lá como sua esposa, e aí os descendentes vão acontecer aqui, a promessa vai acontecer. Que diz, olha que perigo demais para as nossas vidas quando nós tentamos trazer soluções de dentro da nossa ótica. Isaías, no capítulo 5 verso 21 vai dizer assim, ó: ai daqueles
que são inteligentes na sua própria opinião. É complicado demais você lidar com pessoas, às vezes, que são inteligentes na sua própria opinião. Como faz, às vezes, para poder quebrar isso? Como é que faz agora para poder restaurar as sequelas daquilo que, às vezes, eu trouxe como uma solução perfeita no momento? E aí vocês lembram o que acontece? Ela dá Agar lá para Abraão, Abraão se deita com ela, mas a partir do verso 4 vai dizendo assim: Este teve relações com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Agora, esse distúrbio de grandeza já ataca Agar. E agora Agar, se achando também muito empoderosa, que agora ela que trazia o filho, né? E, queridos, às vezes nós somos assim, vítimas e muitas das vezes nós somos também os causadores dos problemas. Todas as vezes, quando nós fazemos alguma coisa que não é de acordo com a vontade do Senhor, queridos, sequelas vão acontecer. E o problema, que às vezes aparentemente seria algo muito mais simples de se resolver, ficam problemas crônicos dentro da nossa própria casa, na nossa família, no nosso trabalho, seja onde for, querido, cuidado com esse distúrbio de grandeza, porque ele visita cada um dos nossos corações. Seja você do menor ao maior, é complicadíssimo você lidar com isso. E o pior de tudo é quando você não consegue perceber quando isso está sendo manifesto cada vez mais. Você vê que pessoas que têm dificuldades em exercer a humildade, elas dificilmente vão poder dar ouvidos a certos ensinamentos. Tem dificuldade porque às vezes o ambiente onde foi criado já foi tão amoldado a tipos de soberania, de poder, de manipulação, seja de ordens, né? Que é complicado a pessoa voltar ao estado normal. E isso você vê em vários lugares, em situações de ambiente de trabalho. Eu fico pensando como é mais complicado ainda as pessoas que são da área militar. Se tem alguém militar, queridos, entenda que a palavra que está sendo dita hoje é só para podermos nós nos avaliarmos primeiro. Quando Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é examinar a si mesmo, não avaliar o outro. E essas questões de distúrbio de grandeza, queridos, elas vão nos distorcendo cada vez mais, nos, vão nos separando do Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor conhece o soberbo de longe, e ele não tem bom relacionamento com o soberbo, mas o humilde, aí o humilde, queridos, o Senhor tem ouvidos para o humilde. Então, se você tem esse tipo de problema de distúrbio de grandeza, vai pedindo ao Senhor para que o Senhor possa moldar você novamente. Mesmo que ele faça igual como fez com Jeremias, que quebre o vaso e faça um vaso novo, é possível. Nós temos a capacidade do milagre, do quebrantamento acontecer nas nossas vidas. Mas a gente fica pensando, né? Puxa, será que eu exerço esse tipo de distúrbio de grandeza? Exerce. Você vê que às vezes o distúrbio de grandeza é tão complicado. Quantos aqui já compraram alguma coisa sem precisar, literalmente? E depois até se arrependeram daquilo que comprou? Porque no primeiro momento você é visitado, você é tentado, justamente por isso, porque você às vezes não poderia, mas essa questão do distúrbio de grandeza faz você ser impulsionado a fazer aquilo. É sutil. Ele é tão sutil que você muitas das vezes não consegue nem se policiar daquilo que você está fazendo, mas sequelas vão acontecer. Quantas e quantas pessoas às vezes ficam tão prisioneiras do cartão de crédito, do cheque especial que tem sumido cada vez mais, mas são prisioneiras porque lá atrás não conseguiram se conter no seu ímpeto. Fizeram financiamentos, adquiriram tantas e tantas coisas em função dessa tal de distúrbio de grandeza.
Porque às vezes você quer alcançar status, que você quer ganhar, é, você quer ganhar uma projeção melhor dentro do ambiente onde você vive. Queridos, é sutil, realmente é muito sutil mesmo essa questão do distúrbio de grandeza. Eu fico pensando em outros personagens da Bíblia que, às vezes, por causa da questão do distúrbio de grandeza, geraram outros problemas. Lá em 2 Samuel, no capítulo 18, vai bem contar a história de como Absalão foi morto. Aí você fica pensando assim, pô, mas quem é Absalão? Absalão é o filho do rei Davi. E aí, mas por que que ele foi morto? Aí a gente vai voltando lá atrás. Primeiro, porque ele se rebelou contra o próprio pai. Mas lá em 2 Samuel, no capítulo 18, já tem um plano, né, para poder conter esse ataque de Absalão. Porém, o próprio rei Davi chama toda a tropa e fala assim, ó, tratai o jovem Absalão com brandura, não façam mal a ele. E aí os soldados vão lá para o embate. O problema é que na fuga, Absalão se encontra lá com os soldados, vai fugir, está preso lá, está em cima de uma mula, e aí ele passa por baixo de uns galhos, os galhos prendem ele pelo cabelo e ele fica suspenso no alto. Sabendo da ordem que era para não matar Absalão, um dos soldados vai lá e comunica o seu chefe, a Joabe. E aí me chama muita atenção, porque Joabe, mesmo tendo muita intimidade com Davi, e também ser o causador, porque Absalão só está ali de volta ao povo, porque Joabe foi lá convencer Davi a trazer o filho, porque via Davi muito triste. E às vezes nós buscamos soluções, é por isso que é complicado. Cuidado para você não ser sábio na sua própria opinião. Antes de Joabe ter pedido a Davi, Joabe deveria orar ao Senhor e falar assim: Senhor, será que é isso mesmo que está? Será que essa é a solução ideal mesmo? Posso eu ir lá até o filho do rei, trazer o rei de volta? Eu sei que Joabe ele convenceu Davi, trouxe Absalão para próximo de Davi, porém, aí a gente, se você for lá depois ler e entender, vai descobrir que Davi não quer ter um relacionamento ainda com Absalão e fica um tempo sem falar com Absalão. Absalão vai gerando dentro dele um tipo de revolta, distúrbio de grandeza. É filho do rei, não consegue entender que, mesmo que seja filho do rei, precisa ter humildade. E até pedir ao pai: pai, posso chegar aí? Eu realmente, assim como aquele filho pródigo, olha, eu não sou digno nem de chegar à tua presença, pai. Eu matei o meu irmão Amon. E aí a gente vai pesquisando na história e vai entendendo que o distúrbio foi acontecendo ainda lá atrás. Todo esse cenário da vida de Davi foi lá atrás, porque o distúrbio de grandeza também visitou Davi. Lembra? Davi, depois do almoço, está lá na área do palácio, olha, vê uma mulher se banhando, o texto vai dizer que ela é uma mulher muito bonita, descobre que aquela mulher lá é esposa de um soldado dele, de soldado Urias, não é qualquer um soldado, é alguém com uma projeção, vamos dizer assim, alguém que deveria ter condecorações em função de todo o trabalho que faz, e aí se apossa da mulher do seu próprio soldado. A pergunta é, por que que ele fez isso? Porque Davi, conhecendo as Escrituras, saberia que ele estaria cometendo o adultério. Distúrbio de grandeza distorce, querido. Distúrbio de grandeza faz você ir contra a palavra, faz você ir contra já a lei do Senhor, porque você se acha o cara. E no caso de Davi, eu fico pensando, né? É um rei, porém o harém dele estava cheio demais, não tinha necessidade daquilo, mas distúrbio de grandeza distorceu o caráter de Davi a ponto de Davi fazer aquela atrocidade, gerou sequelas. O Senhor visita, né, Davi e fala assim: por causa da sua atitude, bom, o seu pecado está perdoado, mas porém, o filho que ele ia ter com Betseba vai morrer. Mas a espada, ela não vai se apartar da sua casa. Às vezes, por questões nossas de não
não conseguir contermos o nosso ímpeto, queridos, sequelas vão nos acompanhar para o resto da vida. A pergunta é: puxa, mas e agora? E aquilo que eu fiz lá atrás? Bom, o pecado já foi feito, a atitude já foi tomada, agora daqui para frente é pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me perdoa daquilo que eu fiz, mas sustenta-me com entendimento e sabedoria para que eu possa levar a minha vida daqui para frente. Errar, todos nós erramos, queridos. A palavra de Deus vai dizer que nós temos que tomar muito cuidado, porque ela vai falar assim, ó, que nós devemos nos policiar a ponto de termos cuidado para que nós não venhamos a cair. E é complicado, porque você pensa que às vezes tudo está no seu controle, e muitas das vezes essa é uma ilusão. O inimigo ele tem artimanhas para nos ludibriar. E você tem que entender o seguinte: você tem que tomar cuidado para que você não caia, nem eu, nem você, em todo tempo. Por isso, a intimidade com o Senhor faz com que a gente possa estar caminhando e pedir ao Senhor: Senhor, abre os nossos olhos espirituais, porque as armadilhas, elas realmente, quando nós temos intimidade com o Senhor, as armadilhas, elas são reconhecidas. E aí você não cai nesses laços. Bom, voltando para lá, para o texto lá, aí você lembra agora que depois que o soldado ele fala, comunica a Joabe, Joabe, ó, o filho do rei está lá, mas de maneira. Aí Joabe vai e fala assim: mas por que você não matou? Aí o próprio soldado traz de novo esse alerta para Joabe: rapaz, o rei lá pediu para a gente não matar ele. Nem que você. Aí o Joabe falou para ele assim: você poderia ter matado, rapaz, você agora ia ter ainda um cinturão e ainda ia ter uma premiação. Aí ele vai e fala assim: mesmo que você me desse tudo isso, de nada eu iria fazer, porque eu sigo uma ordem do rei. Esse soldado ele não sofria de distúrbio de grandeza, mas em compensação, Joabe, queridos, não quis nem saber da ordem do rei, foi lá, fincou 3 lanças lá no peito de Absalão, e depois os soldados, depois que Joabe fez a lambança, os soldados também apoiaram. E aí vocês lembram lá o que acontece? O Davi fica super triste, amaldiçoa Joabe. Tudo isso porque muitas das vezes começa com esse distúrbio de grandeza que ele faz você perder a rota, perder o foco. É, é tão complicado o nosso comportamento que Romanos, Paulo vai dizer isso aí lá em Romanos, no capítulo 7 a partir do verso 15 vai dizer assim: ó, pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, e isso eu sigo praticando. Queridos, esse mal pode ser muitas das vezes esse tal desse distúrbio de grandeza. Distúrbio de grandeza, ela vai distorcer você em algum lugar. Mas, vendo uma matéria, um tempo atrás, aí eu estava acompanhando sobre a neuroplasticidade. Ué, que isso? Neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de poder se reamoldar, a tomar atitudes diferentes, a tomar comportamentos diferentes. Isso tudo pode acontecer. Porém, é uma questão que nós precisamos identificar e agora buscar. Porque é aquilo que eu já falei aqui, cada um é criado num ambiente diferente, situações diferentes, e por causa disso, muitas das vezes você tem dificuldade a reaprender, segundo as necessidades do cenário. Mas, queridos, olha que coisa interessante, você pode ter mudanças de mente, mudanças de coração. A neurociência ela fala sobre essa neuroplasticidade. Já a palavra do Senhor, lá em Salmos, no capítulo 51, o próprio Davi, ele já vai falando dessa neuroplasticidade,
criada, né? Agora com esse nome, agora atual, mas Davi já vai falando disso lá atrás. Que quando Davi fala assim para o Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro. Salmo 51, verso 10, né? Ó Deus, meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Poxa, espírito inabalável. Você, ainda que as situações elas tente te manipular para que você agora use desse distúrbio de grandeza, você já não consegue mais fazer, porque quando você ora ao Senhor entendendo que às vezes você poderia até explodir naquele momento e determinar somente aquilo que é da tua vontade. Mas quando você busca essa intimidade com o Senhor, queridos, aí tudo fica diferente. A neuroplasticidade vai acontecendo contigo em função da oração que você faz ao Senhor. E aí ele vai dizendo no verso 11 assim: Não me afaste da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Quando o distúrbio de grandeza, queridos, é reconhecido, e agora você começa a tratar ele da forma correta, fica muito mais fácil a tua comunicação com o Senhor, o teu relacionamento com o Senhor. Ainda que você seja tentado, você consegue resistir. Eu sei que às vezes é complicado nós tentarmos mudar algumas coisas já restabelecidas ao longo do tempo. Eu lembro aqui que eu daqui a pouquinho já estou já encerrando, eu lembro que um tempo atrás foi uma senhora com um Fox lá na oficina acompanhado de um mecânico. E essa mulher ela já tinha gasto tanto dinheiro com o carro para resolver um problema do carro, que o carro, ele, quando estava em movimento e ganhava velocidade, ele começava a vibrar tanto, principalmente no assoalho do carro, mas vibrava que ficava desconfortável você andar no carro. E aí ela já tinha gasto muito dinheiro com aquele carro e o mecânico que já tinha trocado rolamento, pneu, tinha trocado homocinética, tinha trocado tanta coisa e ela já tinha gasto um dinheiro. Ele levou lá e falou para essa mulher que o problema dela só poderia ser na caixa de marcha. E aí eu entrei no carro lá, nós fomos dar uma volta. Aquela mulher me deu uma pista preciosíssima. Ela falou assim: Olha, a gente está andando com o carro aqui, né? Já vai já começar a fazer barulho. Mas se a gente pegar um vento, aí você vai ver como esse barulho vai aumentar. Mas eu falei: Pegar um vento? Nós pegamos a Avenida Brasil, porque tinha como desenvolver mais velocidade. A partir de 90 quilômetros, então, aí que ficava terrível. E nós pegamos a Avenida Brasil. Interessante que nesse dia estava ventando, nós pegamos a Avenida Brasil no sentido a favor do vento e fazia realmente um barulho. Mas quando retornamos lá na frente e voltamos com o carro, pegamos o vento ao contrário, aí eu entendi o porquê que aquela mulher estava realmente desesperada. O carro começou a fazer um barulho tão grande, ele vibrava tanto, principalmente no assoalho dele, que parecia que realmente o rolamento estava danificado ou que era alguma coisa dentro da caixa. Mas aí eu fui e arriei o vidro do carro, porque essa pista que ela tinha dado, ela tinha falado sobre vento. Quando pegava vento, ficava muito pior. Eu coloquei a mão por cima do teto do carro e vi que o carro tinha um REC. Aí eu fui e falei para ela assim: Olha, o seu problema não tem nada a ver com pneu, roda, rolamento, nada, nada, nada. O seu problema está bem aqui em cima do carro, nesse REC. Aí ela foi e falou assim: Mas isso é impossível. Eu tenho esse carro aqui há mais de 8 anos, desde que quando eu comprei o carro, esse REC já está aí. E o barulho começou agora. Eu falei assim: tudo bem, o barulho começou agora, mas o problema ainda está no REC. Vamos voltar lá na oficina para a gente tirar o REC, fazer o teste de novo. Aí ela foi e falou assim: mas vai ser perda de tempo. Tem esse carro já há tanto tempo assim. O REC já está aqui há muito tempo e o barulho começou agora. Eu falei: tudo bem, senhora. Estamos indo lá para a oficina. Voltamos lá, retiramos o REC, fomos dar uma volta de novo. E quando nós andamos de novo, aí não foi a 90, aí foi 100, 120, e não tinha mais barulho nenhum. E naquele dia, aquela mulher começou a chorar tanto, mas tanto, tanto, tanto. Ela falou assim: Poxa, mas já gastei tanto dinheiro e o problema era no REC. Algo que não tem nada a ver com roda, barulho, não teria lógica eu ter gasto tanto dinheiro. Aí eu falei para ela assim: Mas o problema é que uma das hastes desse REC, ela distorceu com a ação do tempo, alguma carga que possa ter pego,
E pelo fato dele ser reto, dar umas hastes de aço que tinha no carro dela, nesse REC, ele mudou um pouquinho a configuração dele. Por causa disso, ele fazia muito barulho, mas vibrava, mas realmente era algo fora do normal. E se fosse falar para uma outra pessoa que era o REC, nada a ver, mecanicamente falando. Mas naquele dia ali o Senhor me deu esse discernimento, nós tiramos o REC, acabou o problema daquele carro. O problema que eu estou trazendo aqui, a solução do problema, é que muitas das vezes tem áreas da nossa vida que diz que você não quer dar ouvidos para aquilo, que parece ser absurdo. E quando a gente vai lidar com pessoas, às vezes esse distúrbio de grandeza, elas impedem, elas são impedidas de mudanças de vida porque tem coisas que ela acha que não tem nada a ver. E realmente, o mecânico também ficou olhando para mim muito espantado, falando, pô, mas o REC, Rogério. E aí, quando tiramos, acabou o problema, queridos, acabou literalmente aquela dor de cabeça. Essa mulher, ela já tinha anunciado o carro, ela já iria vender o carro, ela desistiu de vender porque já tinha, graças a Deus, já tinha descoberto a solução do problema. O que eu quero dizer nessa manhã é que cuidar com o distúrbio de grandeza que às vezes tem em cada um de nós. Aí eu tenho que voltar para mim mesmo, porque eu não posso falar somente para vocês, porque cada um de nós aqui pode ser vítima desse distúrbio de grandeza. E ele que muitas das vezes pode nos impedir de mudarmos e de melhorarmos como pessoas, como pais, como avós, como patrão, como filho, como esposa ou como marido. Queridos, cuidado. O distúrbio de grandeza ele pode atacar você. Assim como Paulo vai dizer aqui, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu continuo praticando em todo o tempo. Que o distúrbio de grandeza seja reconhecido, que nós possamos entender e aplicar o texto que vai dizer lá em Provérbios, né? Que mais vale o homem, eu vou colocar o ser humano, mais vale o ser humano que consegue dominar a si mesmo do que um guerreiro que conquista toda uma cidade. Que o distúrbio de grandeza, que não venha distorcer a sua vida, o seu caráter, a sua forma de agir e de pensar. Nós possamos buscar a humildade, porque é ali que o Senhor vai operar, é ali que o Senhor Jesus vai realizar milagres. Amém? Eu já vou estar orando aqui para terminar e eu quero deixar essa reflexão nesse dia. Cuidado com distúrbio de grandeza. Distúrbio de grandeza, ele ataca de todas as formas, em todos os lugares. Se lembra que os próprios discípulos, andando ainda com o Senhor Jesus, dois discípulos deles fazem uma proposta para o Senhor, porque distúrbio de grandeza quer deixar você em evidência. Eles falam assim, Senhor, nós podemos um sentar à direita e outro à esquerda. Tá todo mundo junto, andando, passando por várias situações, mas dois querem se exaltar mais, querem ficar melhor na foto. Porque distúrbio de grandeza ele vai fazer isso, ele vai te distorcer para que você fique em evidência. Aí o Senhor Jesus vai, fala para gente, não é nada disso, não é nada, nada, nada disso. Aí vai, pega uma criança e coloca assim, ó, você precisa ser como essa criança. E essa é a nossa dificuldade de desconstruir certas ideias, mas que nessa manhã o Espírito Santo visite o seu e o meu coração para que nós sejamos livres e libertos do distúrbio de grandeza. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra, Senhor, sempre, Deus, vem para nos exortar, Senhor. Ela sempre tem um propósito, Pai, de fazer aquilo que lhe apraz. Que nesta manhã, Senhor, nós sejamos alcançados, Senhor, que também sejamos intercessores, Senhor, por aqueles que sofrem de distúrbio de grandeza. Que possamos chegar, Senhor, diante da tua presença humilde. Que haja, Senhor, nesta manhã, Pai, um derramamento, Senhor, de uma unção de quebrantamento. E assim, Pai, saberemos, Senhor, te servir melhor em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Senhor, é o que eu te peço, desde já te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Excelente dia para vocês. Eu tenho que sair correndo, porque quem sabe mais um dia hoje eu posso aprender mais naquele local chamado laboratório espiritual. Amém? Beijo para todos. É com você, minha mulher, minha esposa linda. Glória a Deus. Meu Deus, nos livra, né? Nos livra desse Tu, distúrbio de grandeza.
Obrigada por você que esteve aqui comigo nessa quarta-feira. O YouTube já voltou e agora a Lila está subindo aí todo o material. E amanhã nós estaremos aqui juntos na quinta de oração, viu? Beijo grande. Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã.